Bem, meus amigos, vamos falar sobre paixão e amor. Uma pergunta que me fazem sempre, trabalhando já há uns 30 anos com terapia. Então a gente vê muitos casais fracassando no casamento e sempre, normalmente a mulher é quem relata. Ela, puxa, mas eu era profundamente apaixonada pelo meu marido e ele também. E o amor será que acabou? E nós lembramos de Chico Xavier que dizia: aquelas pessoas que dizem que o amor acabou, na verdade esse amor nunca existiu. O que houve foi paixão. Vamos procurar entender isso? Haveria muito o que falar, mas vamos tentar simplificar. Vamos colocar a paixão como uma atração mais física. É aquela coisa da química. Tanto o homem quanto a mulher, eles expelem um hormônio quando eles estão, por exemplo, na procura. Como os animais, as fêmeas, né, elas expelem um cheiro que os machos vão atrás. Não é muito diferente entre o homem e a mulher. Nós não diríamos cheiro, mas assim, uma vibração, um hormônio que atrai. E aí é uma questão de a fome é o melhor tempero. Então, se a pessoa está, vamos colocar aí um homem, ele está bastante tempo sem namorar, e ele está com energias sexuais carregadas. Então, qualquer mulher pode chamar a sua atenção, porque ele está pronto, ele está precisando. E aí, no baile, por exemplo, ele vai se apaixonar por meia dúzia. Significa isso que ele está com os hormônios à flor da pele, testosterona, então ele precisa de um contato físico. E aí, dependendo da mulher, uma grande maioria vai agradá-lo. Mas se ele procura, por exemplo, começa um namoro e busca intimidade, como normalmente nós acumulamos energia Kundalini através do chakra básico, uma energia que vem da Terra, que leva ao desejo sexual, foi programada pelos arcanjos, né? Então, essa energia a gente capta naturalmente, sendo que o homem capta energia vendo a mulher. E aí, se ele tiver com muita energia captada, ele não se preocupa muito com detalhes sobre essa mulher. E ele busca o contato. Se a mulher, logicamente, estiver afim e houver a intimidade, ele vai descarregar aquela energia. E é interessante que, às vezes, um ou dois encontros é o suficiente para o homem enjoar e falar: puxa, eu estava apaixonado, não estou mais apaixonado. E a mulher fica na mão. Então, o que ocorre é que, cheio de hormônio, ele vê uma mulher. Então, existe aquela troca, né, de energia, né, aquela fascinação, só que no ato sexual descarrega a energia. Então, sem energia, sem hormônios, sem o Kundalini vindo da Terra, a pessoa não tem assim grande interesse, ou seja, passou a fome. Então, se a pessoa se envolve por causa disso, se ela tem algum prazer, se a pessoa é bonitinha, está mais ou menos dentro daquilo que ele acha que seria a sua esposa, às vezes pode levar ao casamento, porque há uma troca. Mas depois, com o tempo, ele casou com um corpo e aquilo entra numa rotina. O casamento sempre entra numa rotina e a rotina é o que mata. Por quê? Não existe mais aquele desejo de chegar no fim de semana, encontrar com a pessoa, abraçar, beijar, etc. Então, essa rotina, às vezes com sexo diariamente, ou sei lá, uma sequência muito grande de sexo, descarrega a energia Kundalini. Então não existe aquele desejo maior, o desejo vai diminuindo. E aí a pessoa tem a impressão de que não está amando. Na verdade, a paixão diminuiu, porque é só um elemento químico. E infelizmente hoje, como o sexo está assim muito fácil, a gente vê as crianças, aí meninos de 12, 13, 14 anos, se envolvendo com as meninas vão para os bailinhos, parece que a lei agora assim, é perder a virgindade rapidamente para se tornar mulherzinha. Elas não sabem a besteira que estão fazendo. Então satisfaz a necessidade do menino e ele cai fora, porque
não existe um porquê ficar com aquela pessoa. Ele vai procurar outra, porque aquela sequência de relação apenas com um corpo, aquilo desmotiva. E a gente percebe os jovens hoje, principalmente as meninas, extremamente sem graça, não tem conteúdo nenhum. Então não tem nada além do corpo que atraia. Então, uma vez cansando ali, o sexo vai ficando sem graça, então, logicamente, a antena do rapaz procura alguma outra na esperança de algo interessante. Tão interessante quanto essa que já perdeu o interesse, perdeu aquele sabor, vamos dizer assim. Então, veja, o resultado desastroso dos casamentos é porque a maioria das relações começam por esse contato físico. Mais interessante ou menos. Então, quando existe algum interesse, a pessoa chega até o casamento, às vezes motivado pela própria gravidez, assume a responsabilidade, mas chega uma hora que fica insuportável. Aí acabou o amor? Não, nunca houve amor. Houve paixão. Então, amor que começa, casamento que começa com paixão, ele pode terminar muito cedo. Algumas estatísticas dizem que uma paixão, mais intensa que seja, vai durar no máximo 2 anos. Algumas não duram 2 semanas. E aí fica aquela frustração. E a própria pessoa não entende, fala, nossa, eu gostei tanto, como é que eu não estou gostando mais? É porque descarregou a energia, o Kundalini, então ficou sem graça. É como você ficar aí muito tempo sem comer chocolate, anos sem comer chocolate, imagina. Aí você come uma barra de chocolate, você vai enjoar daquele chocolate. Aí vai ficar sem graça, por quê? Porque enjoa. O sexo também vai ser assim. Então, muito enjoa, porque é uma coisa física. Então, está passando aquele desejo. O que nós propomos, então? O que nós sugerimos? Não se começa um namoro pela intimidade. Está tudo errado. Lógico, eu vou falar isso, muita gente vai me atirar em tomate, vai me atirar ovo, mas é só olhar o número de casais que se separam e os que não se separam ficam se aturando porque começou de uma forma errada, começou por uma atração física apenas. O que nós sugerimos então? Busque primeiro a amizade. Então tenha amizade com várias moças, com vários rapazes, conversem, viajem juntos, pratiquem esporte. Excelente praticar esporte. E aí, nesse esporte, você vai analisando, por exemplo, a performance, se a mulher é disposta, se ela é preguiçosa. Mulher preguiçosa mata o casamento. Homem preguiçoso também. Então, observa, ela é esportista porque a mulher que casa e para de fazer exercício, ela vai ficar quadrada, redonda, vai ficar tudo, menos com uma silhueta interessante. Uma mulher inteligente vai procurar fazer exercício sempre. Vai procurar fazer, não digo uma academia pesada, mas exercícios regulares sempre. Porque principalmente depois que a mulher engravida, logicamente o corpo deforma, a barriga cresce, fica com estrias. Então é importante a mulher manter os exercícios para ter um corpo saudável. Por quê? Porque o homem ele se interessa por aquilo que ele vê. Vai deformando, ele vai perder de interesse. Agora, faz exercício? Tudo bem. Outra coisa é cultura. A mulher não é apenas uma assistidora de novela, só fala aquele arroz com feijão, é o papo mortadela. Então, toma muito cuidado, porque às vezes pode ser bonitinha, tal, faz biquinho, tudo, mas não tem uma conversa, não tem um diálogo, porque não existe cultura. Uma pessoa sem cultura, tanto mulher quanto homem, vai se tornar totalmente desagradável, porque vai entrar naquela rotina e muitas mulheres reclamam. O marido chega em casa, liga a televisão, fica olhando para a televisão, fica se distraindo, porque trabalhou o dia inteiro, ele quer distração. E aí só perde tempo, fica olhando, 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 não aprende nada. Então é importante o casal que tenha vontade, tenha desejo, por exemplo, de estudar alguma coisa, alguma filosofia, alguma religião, que busquem, por exemplo, um centro espírita, uma Seixonoye, uma Rosa Cruz, uma Provida, porque são lugares onde você vai adquirir conhecimento e o conhecimento ele vai ampliar o teu nível de felicidade.
Então, participar os dois do mesmo conhecimento, buscar o conhecimento, sentir prazer nisso, isso vai dar durabilidade ao casamento, porque os dois vão se entender, vão discutir assuntos de interesse dos dois, mas sempre vão ter alguma coisa para conversar. Então, religião é importante, até porque um homem, uma mulher que não tenham religião, fuja desse cônjuge. Porque hoje o mundo está se dividindo em dois. Quem tem uma religiosidade, que tem caráter, tem alguma honestidade, tem princípios, e quem não tem religião, não tem caráter, não tem princípio. Então a gente está vendo casais aí se matando com droga, com bebida, com traição, churrasco no fim de semana, então fica em função de comida, só coisas físicas. E isso satura, isso adoece. Então, o comungar alguma religião, tem diversas, toda religião é boa. O importante é que os dois se interessem pela mesma religião, até porque se um é religioso e o outro não, vai bloquear esse primeiro e vai ser chato para o outro. Então, tem que haver alguma religiosidade, esse ponto em comum é muito importante, porque isso vai ser discutido o resto da vida, vai preencher o tempo, o espaço, e vai se passar princípio para os filhos, vai se dar uma educação melhor para os filhos. Existem escolas aí na periferia que a gente sabe que as crianças batem nos professores. E os professores não fazem nada, precisam de emprego, não tem quem os defenda. Por quê? Imagina o lar dessas crianças, como é que não é? Se não tem bebida, se não tem droga, se não tem traição, se não tem falta de comida. No mínimo, falta de religiosidade. Imagina que uma criança que vá a uma igreja, seja ela católica, seja evangélica, uma igreja não, uma casa espírita, uma Rosa Cruz, Seixoneira, as crianças que participam, que são evangelizadas, é um outro padrão. Escoteiros, por exemplo, escotismo ensina muitos princípios, ensina amizade, participação, cooperação. Então, as crianças que sabem isso vão viver uma vida diferente, uma vida melhor, vão fazer um mundo melhor. Então, uma pessoa, o homem ou a mulher, não tem uma religião, não aceita, não se propõe a isso, cai fora. Porque você vai por um corpo, esse corpo vai modificar, e a pessoa não tem um conteúdo. O que dá conteúdo é estudo, é religiosidade, é filosofia de vida. Então, isso vai dar uma convivência harmoniosa, e essa convivência se transforma num amor. E esse amor pode passar até para outra vida. Por falar em outra vida, nesses relacionamentos a gente já vem para a Terra programando encontrar pessoas. Então nós escolhemos nossos pais, sabemos o nosso ambiente, eles nos aceitam como filhos, e depois a gente vai encontrar pessoas e reencontrar, às vezes, amores do passado. Então, algo que eu falo para os meus clientes de terapia, seja um homem, seja mulher, procura a amizade, e nessa amizade, além da característica de religião, tudo, veja quem é a pessoa espiritualmente e procura sentir, e dá para sentir. Porque nós esquecemos o passado, mas o sentimento fica. Então, você está ali perto da pessoa, olha, será que eu conheço essa pessoa? Porque se houve uma convivência no passado, você reconhece, sempre reconhece. Ah, amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista. É amor que vem do passado. Você reconhece a pessoa. A chance disso dar certo é muito maior. Só que hoje, beijinho, beijinho, você acaba se enroscando, não dá tempo de você identificar, até porque você não tem amizade, só tem envolvimentos, né? Você só olha um corpo, não olha a alma. Então a chance de encontrar alguém que programou no passado é zero. E os casamentos estão fracassando. Quando ocorre o casamento? Sexo não é diversão. Sexo é muito bom. Mas, quando você busca o sexo após um período de amizade, de convivência, e você tem uma ideia que você pode ficar com a pessoa, aí sim o sexo. Tem gente que não deu 15 minutos, já estão fazendo sexo. Não tem como um casamento assim dar certo. É uma paixãozinha, é um desejo sexual só. Até preciso conhecer a pessoa, conhecer a família,
Vê se aquela pessoa tem princípios, se tem alguma religiosidade. Aí dá para tocar para frente. Amplia a amizade, não começa com intimidade. Então, eu vejo homens que saem uma semana com outra, então, as mulheres vão se desgastando. Tem homens que têm nojo de mulheres assim. E hoje não está existindo diferente. Então eu falo, olha, onde você pode encontrar um namorado, uma namorada? Em barzinho? Meu Deus do céu. Barzinho o pessoal só vai para azarar. Boate. Onde você pode encontrar alguém que vale a pena é dentro de igrejas, qualquer igreja, que a pessoa pelo menos já tem algum princípio. Então eu falo às vezes para algumas mulheres, é melhor você pegar aí um crente, nada contra. Ah, mas são um cabecinha de barco e tudo, mas ele é uma pessoa séria. Por medo que a religião coloca, ele vai buscar uma intimidade se houver um relacionamento, se houver uma responsabilidade, um casamento. Então vale mais a pena você procurar dentro de um lugar desse que o homem vai te respeitar e procurar ter uma intimidade após casado. Ah, mas é esquisito, tá? Não gosto. Com o tempo você pode ir mudando, mas ponto de partida, você está pegando uma pessoa, um rapaz, por exemplo, que tem algum princípio, algum receio, alguma religiosidade, uma conduta mais honesta. Não é viciado em bebida, em droga. Homem viciado, ah, eu vou curar. Ele vai curar nada. Se você casou com ele bêbado, ele vai deixar de beber depois? Aí é que vai beber mesmo. Então tem casamentos aí que, meu Deus do céu, os homens agem como os porcos, como os animais. E aí não tem. Se não separar, fica aturando aqui, acaba com a vida, porque começou errado. Tem que começar por uma amizade. E o lugar, o local onde se escolhe, pessoas que tenham princípio, alguma religião. Então vai, amizade, conversa com um, conversa com outro, viaje, passeia, convide a moça para ir na tua casa, deixe que ela te convide para ir à casa dela. Ou ao contrário, o rapaz, veja como é a família, se tem estrutura. Uma regra básica, homem que trata bem a mãe, vai tratar bem a esposa. Homem estúpido, cafajeste com a mãe, imagina se vai respeitar a esposa, vai transformar ela numa escrava e depois vai chutar. Então dá para ver. Então você vai na casa, você vê a família, vê o costume e tudo. Olha como é que se relaciona. Não tem erro. Se o homem trata bem a mãe, se ele é carinhoso, vai ser carinhoso com a mulher. Se maltrata a mãe, se é grosso com a mulher, se ele é frio com a mãe, ele vai ser frio com a mulher também. Então a paixãozinha vai acabar e a vida vai virar um inferno, se permanecer junto. Quantos casais eu conheço permanecem juntos porque assim, empurrando com a barriga, esperando a vida terminar, caminhando para a morte. Por quê? Porque fica insuportável. Começou errado, começou com paixãozinha. Não houve uma amizade, não conheceu a pessoa, não analisou espiritualmente quem ela era. E aí não tem como dar certo. Então, paixão é aquela atração. Isso pode acontecer naturalmente. Basta ser um homem ou uma mulher, vai haver atração. Amor vai ser o fruto da convivência, ou de você encontrar alguém que você já viveu no passado. Então, com o tempo, aquela relação de papo, de amizade, isso vai ficando bom, vai se solidificando, isso vai se transformando no amor. Se já houve, vai aumentar. Se não houve, você vai desenvolver um amor. O amor se desenvolve. O amor é uma coisa que se cria numa relação positiva, honesta, com coisas interessantes, com ida à igreja, com passeios, convivência em família, em amigos, com bons costumes. Não existe namoro que dê certo regado à bebida, à traição, à infidelidade. Não tem como dar certo. Isso é paixãozinha, isso vai passar. Então, amor, você vai construir. Então, comece escolhendo uma pessoa pela alma que ela é, não pelo corpo. Isso não significa que você não venha a ter um prazer, porque tudo é possível. Hoje existem mil recursos para você ter um envolvimento que seja excelente para você. Mas o ponto de partida é o caráter. Se a pessoa não tem um caráter, não tem o que você construir. Então, todo cuidado é pouco.
Paixão é físico, é uma ilusão, cega. Então fala, o amor é cego. Não, a paixão é cega. O amor tem os olhos bem abertos. E o amor identifica a alma que está ali, aquele espírito que está ali, para que haja condições de programar e construir um futuro interessante. Aí é uma questão de inteligência, inteligente, saber discernir dentro, saber escolher. Então não vá direto ao pote. Observe, sinta, é uma questão de sentir. Se você sentir alma com alma, não tem como se enganar. Mas corpo com corpo, qualquer corpo bonitinho é interessante no início, depois quebra a cara. Então vale a pena ter esse entendimento. Olhar para o outro, para a mulher ou para o homem, observando quem é esse espírito que está aí dentro. Quem é esse ser? Olha nos olhos, conviva, pisa no calo para ver qual é a reação. Vá na família, ver como é que trata a mãe, o pai, os irmãos. Veja no ambiente de trabalho como é que ele se relaciona. Imagina, tem 1000 formas de você saber escolher uma pessoa que vale a pena. Que o casamento deve ser para toda a vida. Isso, casou, não deu certo, separa. Para com isso. Não vou nem entrar no capítulo dos filhos. Porque quando tem filhos e separa, compromete a saúde física e emocional dos filhos. Porque pai e mãe alimentam os filhos com energia. Sendo que o pai passa mais energia para a filha e a mãe passa energia para o filho. Então, se o casal está junto, as crianças crescem alimentadas dessa energia. Quando chegar à idade, vão procurar alguém parecido com eles e vão se casar e vão ser felizes. O pai sai de casa, a filha fica sem energia, ela vai procurar alguém bem mais velho do que ela. E o filho vai fazer tudo quanto é arte para falar assim, tá vendo, pai, você foi embora, agora eu apronto, eu faço porque eu não queria que você fosse embora. Aí a mãe arruma alguém mais novo do que ela, pouco mais velho que o filho. Esse filho vai virar o demônio, esse casamento não vai dar certo. Ele vai atormentar, porque ele quer o pai de volta, não aquele moleque que está com a mãe dele. É insuportável isso. Então tem que se saber disso antes de se atirar ao casamento. Não tem essa, eu vou casar, se não der certo, separa. Você vai ser infeliz, seus filhos vão ser infelizes. Fisicamente e emocionalmente. Então há uma responsabilidade no casamento. Então não custa nada analisar tudo isso que foi dito, saber escolher a pessoa, não vai ser o ser perfeito, mas pelo menos aquilo que você fala, puxa, com essa pessoa eu tenho vontade de me envolver, de desenvolver um amor, criar um amor, para que seja eterno. Porque isso é possível sim, mas tem que ter inteligência. Ok? Olá, você é do tipo que gosta de ajudar as pessoas, mas não sabe como? Livro Coragem para Ser Feliz. Já mudou a vida de mais de 10.000 pessoas. Salvou milhares de casamentos. É impossível ler e não gostar. Faço uma aposta com você. Se ele não for 100% útil, eu te devolvo o dinheiro. Combinado?